Queria que você agora, com o coração desejoso de ouvir a Deus, deixasse o Espírito Santo falar com você. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar pelo Rodrigo aqui? Amém. Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, usa o Rodrigo, Senhor, com a tua palavra. Traz a ele, Senhor, revelação e também sensibilidade para discernir a tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, tira, Senhor, todo empecilho que possa interromper ou impedir a palavra de alcançar os nossos corações. Nós abrimos a nossa vida ao Senhor e sabemos que o Senhor usa a quem o Senhor deseja e que o Senhor quer. Senhor, nós queremos e entendemos que o Senhor tem escolhido o Rodrigo, tem chamado o Rodrigo para essa obra, e através da vida dele nós desejamos ouvir a sua voz. Usa-o nessa hora e nos leva a experimentar novidades no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Rodrigo. Isso. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Privilégio. Obrigado, filho. Privilégio de poder ser usado por Deus. Mas na verdade eu aprendi algo com o pastor Aloysio esta noite. Eu não quero ser usado por Deus. Dá uma cara de susto, né? Eu não quero ser usado por Deus. Eu quero ser aprovado por Deus. Porque eu aprendi uma coisa com o pastor Aloysio: ser usado por Deus, até o diabo é. Agora ser aprovado, só os vencedores. Amém? Quem é vencedor aqui essa noite, levanta a mão. É isso que nós temos que ser, aprovados por Deus. E vindo essas palavras, as férias do nosso pastor, tivemos o Renan pregando para nós, o Elias. Aí o Maurílio falou semana passada assim, o Renan pregou, tal, veio a cajadada, tome. Aí falou, o Elias, ele vai vir, se ele vier pregar, ele é parte de alvenaria, ele vai vir marretado em todo mundo aí. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu trabalho com ar-condicionado. Eu vou ser um refrigério esta noite do Senhor na vida de vocês, amém? Só que tem um problema, irmãos. Antes desse ar-condicionado... Cadê o Elias? Vamos falar. Vem cá, Elias. Elias, você me ensina só. Antes de colocar esse ar-condicionado aqui, para ficar refrigerado, vem umas pauladinhas para quebrar a parede primeiro, não vem? Então tá bom. Então Deus só vai bater um pouquinho hoje, mas depois vai vir o refrigério do Senhor para nós, amém? Eu pedi para o pastor para nós reunirmos em célula, porque hoje Deus vai revelar para nós a importância de você ser célula. Nós estamos ficando cegos para aquilo que o Senhor tem chamado as nossas vidas para este lugar. Mas esta noite, no nome do Senhor Jesus, vai vir toda a revelação do céu para nossas vidas, amém? Olha que interessante, como a célula é importante para nossas vidas. Deixa eu pegar algo aqui. Eu vou fazer um negócio diferente aqui. Amém? Eu vou chamar a célula, a célula vai ficando de pé. Amém? Célula mar aberto, cadê? Fica de pé aí. Pessoal da célula mar aberto. Amém? Vamos lá. Célula do Voturuá. Voturuá, cadê? Zona Noroeste lá, Voturuá. Isso. Oi? Não entendi. Leão de Judá é o nome? Tem que mudar no site lá então. Célula Leão de Judá, amém? Célula Vila São Jorge. Já foi, tá junto aí, né? Amém. Rádio Clube do Rafa, cadê? Célula do Rafa aí. Célula dos Vencedores, amém. Vamos atualizar o site aí então. Célula do Parque Bitauru lá, que agora é Célula Valentes do Rei, fica de pé aí. Cadê a célula do Luciano? É Cairós. Célula Cairós, amém. Tá, a célula do centro tá junto, né? Tá junto aí? Tá de pé o pessoal? Amém. Célula do Guarujá, levanta aí. Praia Grande, Vila Guilhermina, lá, levanta. Célula de Praia Grande. Levanta toda a Praia Grande aí, amém. Glória a Deus. Radicais Livres, todo mundo em pé. Célula Coração de Davi, todo mundo em pé. Amém. Ficou alguém sentado aí, irmãos?
Quem não levantou, fica de pé. Pessoal de Guarulhos, fica de pé em nome de Jesus, amém? Amém? Olha, Cezinha, você vem para minha cela, irmão. Que responsabilidade, os filhos do pastor Gilberto aqui com a gente, ó. Eita Deus. Amém. Olha só, ficou todo mundo em pé? Levanta. Quem não está de pé, por favor, você faz parte também. Amém. Se você não estava numa célula essa noite, você vai estar. Amém. Fica de pé. Agora deixa eu falar um negócio interessante. Isto é a igreja do Senhor. Todas as células reunidas, elas formam a igreja do Senhor. Amém. Agora olha que interessante. Todas as células agora vão falar, cada um vai falar o seu nome. Amém. Então você vai fazer o seguinte, eu vou falar 1, 2, 3, eu vou falar Rodrigo, e você vai falar o seu nome, lógico. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. De novo, quero todo mundo falando, irmão. Fala teu nome, só teu nome, mais nada. 1, 2, 3. Amém. Olha só, todas as células reunidas, ela tem que ter um propósito. Diga, temos que ter um propósito. E esse propósito, sabe qual é? Cristo Jesus. Agora todas as células reunidas no mesmo propósito vão declarar uma só palavra. E vocês vão ver como todas as células com o mesmo propósito, elas se tornam mais fortes na igreja do Senhor. No 3 nós vamos falar Jesus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus, Jesus. Esse é o nome que está acima de todos os nomes. Aplauda ao Senhor, irmão. Este é o motivo das células, é estar reunido, a igreja do Senhor, para um só propósito, declarar o nome do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Este é Irmãos, eu quero usar todos os direitos que eu tenho neste lugar. Eu quero um copo. Eu tenho direito hoje. Amém. Não é interessante, irmãos? Esse é o propósito da célula. O propósito da célula é que nós sejamos canal de bênção, que nós sejamos cheios da presença de Deus. Que as células se reúnem para declarar o nome do Senhor Jesus, amém? Este é o propósito. Nós estamos aprendendo sobre isso. Nós estamos aprendendo que todo mundo da célula tem um talento. Fala para o teu irmão, você tem um talento. Não é talento parado, é talento. Você tem uma unção, você tem um poder, você tem algo que Deus colocou em você, amém? E nós estamos aprendendo esses dias essas coisas. Nós aprendemos que nós temos que desenterrar o nosso talento, amém? Você já desenterrou? Amém? Nós aprendemos agora que nós desenterramos e nós temos que ativar o nosso talento, amém? Está sendo ativado? Amém. Agora nós vamos aprender uma outra palavra. Nós vamos aprender sobre a estratégia maligna de quebrar, destruir a igreja do Senhor. Eu fiz essa brincadeira para mostrar que nós somos uma célula, nós temos um propósito neste lugar. Que ser célula, não somente para ter um momento de reunião sem um propósito. Nós somos uma célula para ser uma igreja onde as pessoas veem a presença de Jesus. É quando nós se reunimos em célula que age o poder e o nome de Jesus através de nós. É onde nós somos ativados no reino de Deus para exercer aquilo que nós somos chamados para este lugar. Nós não fomos chamados aqui apenas para sermos igreja. Nós somos chamados para sermos instrumentos de Deus nesta terra. E é sendo reunidos em células, é sendo célula com o teu irmão do seu lado, é você sendo a imagem e semelhança de Deus neste lugar, é que onde vai acontecer os milagres e maravilhas naqueles que precisam da presença de Deus. É fato que o desejo do coração de Deus é colocar-se a si mesmo dentro de nós. Esta é a vontade de Deus, que nós tenhamos a presença dele em nós. Quando Deus fez o mundo, lá em Gênesis, não era o propósito de Deus, do Espírito Santo de Deus viver dentro de nós. Você sabia disso? Quando ele fez o mundo, ele fez o homem para que dominasse todas as coisas. Ele queria ter encontro com o homem diário. Ele queria se relacionar com o homem. E diretamente, nós tínhamos total livre acesso de relacionamento com ele. Mas por causa do pecado, isto foi roubado. E hoje, a vontade dele
é que Ele more dentro de nós. Essa é a maior vontade de Deus, é que Ele venha morar dentro de nós. Essa visão que Deus tem hoje, de transformarmos aptos, não somente para sermos filhos de Deus, mas para sermos sacerdotes do Senhor. É esse o nosso encargo, irmão. Nós somos uma igreja de vencedores, onde eu e você somos um sacerdote de Deus. E como é que um sacerdote de Deus age diariamente? Você está sendo um sacerdote do Senhor? Como é que nós estamos vivendo o sacerdócio real do Senhor? Como nós temos aprendido a ser um sacerdote? O diabo tem roubado você do sacerdócio. As estratégias que o diabo está colocando na sua vida tem roubado você de viver o verdadeiro ministério e sacerdócio de Deus. E com isso nós vamos estudar um jeito bem simples, em 3 pontos, rápidos, para discernir a estratégia do diabo e declarar essa noite que ele está debaixo dos nossos pés e ele não tem poder. E nós vamos não somente revelar a estratégia dele, mas nós vamos mostrar qual o caminho, e você vai mudar o seu jeito de viver a partir de hoje. Porque nós não somos uma igreja domingueira, irmãos. Olha só, estudando essa palavra, veio uma palavra rema do Senhor na minha vida. Sabe por que pessoas reclamam que a igreja videira só tem culto no domingo? Ai, né? Quantas pessoas já falou para você, poxa, só tem culto no domingo na videira? Porque elas não vivem a vida de videira. Elas não sabem viver a vida de Deus, a vida de célula. Porque quem vive a vida de célula está todo dia conectado no corpo. E Ele é o cabeça desse corpo. Nós temos que aprender isso. O problema é que as pessoas faltam no domingo e falam, eu não vou nesse domingo, agora só vou ter lá no outro domingo. Porque elas estão mortas, elas estão desconectadas do corpo. E quem é o corpo de Deus? Ajuda, irmãos. Quem é o corpo de Deus? Eu e você. Então nós unidos formamos as células que tornam o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. O problema é que as pessoas totalmente desconectadas, elas acham, elas são um corpo, elas não deixam de ser um corpo. Eu pego meu dedo, eu ponho aqui, e ela continua sendo corpo, e o corpo vai para outro lugar. Ali não deixa de ser um corpo, é um dedo. Só que ele está desconectado do corpo vivo, que está tendo fogo, poder, unção. Que somos nós que estamos se reunindo em célula, que somos nós que estamos se fazendo discipulado durante a semana, que somos nós que estamos fazendo eventos, pontes, que somos nós da célula motivados, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E aquele corpo lá, só no domingo, quando vai. O que acontece, irmão? Chega na outra célula, ele aparece na outra quinta-feira só, você chega perto dele, como é que ele vai estar lá? Ele vai estar provavelmente roxo, fedendo, porque está sem vida de Deus. Ele está desconectado do corpo. Só que pela graça e misericórdia de Deus, Ele mesmo põe esse dedo de volta no corpo. E Ele faz que a vida de Deus flua nesse corpo. E esse corpo totalmente se transforma e volta a ter um movimento. Porque Ele é um Deus de milagre. E é isso que nós temos que entender. Que Ele chamou eu e você para fazer parte desse corpo. E vivemos em célula todos os dias. Não somente no domingo nem na quinta-feira. Nós temos que ser células todos os dias. Você tem que ligar para o teu líder todos os dias. Qual foi a última vez que você ligou para o seu líder? Mas pastor, isso aqui não é para a gente não. O líder tem que ligar para mim. Não sou eu que tenho que ligar para o líder. Irmãos, nós somos um corpo onde Deus quer te ensinar a você ser ativado. O ativado é querer, ter prazer de estar junto. Aí eu chego para o meu líder e falo assim, meu líder, eu amo você, você é o cara, poxa, eu gosto de andar com você, eu gosto de estar perto de você, eu gosto daquele cafezinho expresso, maravilhoso. Eu gosto de estar junto. Só que durante a semana inteira eu não dou uma ligação para ele. Eu falo que eu amo ele porque eu estou tudo carente. Ele vem com aquela palavra, te motiva, estamos juntos, temos uma aliança. Só que eu passo a semana todinha sem ligar para ele. Quem ama quer dar perto, quem ama quer toda hora junto, quem ama quer orar junto, quem ama quer sentir a dor do outro, quem ama quer andar com o outro do lado. Você tem que aprender a amar as pessoas que Deus colocou do seu lado. É ela que ora por você.
É ela que está pagando o preço pela sua vida, porque a vontade de Deus é essa para nós, que nós sejamos ativados, não um corpo paralisado, sem função. Nós somos uma igreja de vencedores, onde você é o sacerdote de Deus. Meu Deus, a vontade de Deus é essa, que eu e você tenhamos a vida dele dentro de nós. Eu vou dividir em 3 fases o que o diabo tem tentado roubar da igreja dele. E essa noite nós vamos mudar o nosso jeito de ser igreja. A partir de quinta-feira, irmãos, a tua célula não vai ser mais a mesma. Líderes, os teus membros serão ativados. Não haverá membro morto mais, porque há um fluir de Deus em todas as células. Todos vão multiplicar este ano em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler o texto base da palavra de hoje. Mateus capítulo 25, versículo 14. Quem está sem a Bíblia, senta no irmão aí. Fala, irmão, presta a Bíblia aí, deixa eu ler contigo. Quero acompanhar essa palavra, amém? Todo mundo acompanhando a palavra, em nome de Jesus. Mateus 25, 14 diz assim: pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou seus servos, ele confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2 talentos, que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo voltou o Senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, e eu, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, pois, o Senhor: porém o Senhor, servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpre-a, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm 10. Porque é todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançarei-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. A primeira estratégia do inimigo, irmãos, sobre essa parábola de talento que nós estamos falando de ativação, de toda a entrada da palavra que eu fiz, de mostrar para que você tem um dom, você tem um talento, você tem um chamado, você não pode ficar paralisado para não ser chamado de servo inútil. E o diabo, ele tem tentado nos cegar totalmente a respeito de sermos igreja, células, corpo, ativados para multiplicarmos aquilo que ele tem nos confiado. E o primeiro ponto da estratégia do inimigo é desviar os olhos da cabeça, que é Cristo. O centro da vida de um cristão deve ser Cristo. A vida dele tem que ser cada vez mais abundante em nós. O seu propósito só pode ser alcançado se os nossos olhos estiverem focalizados nele. Mas Satanás, ele tentou colocar substitutos, onde nós desfocamos
Cristo como cabeça da igreja. Engraçado nessa parábola que quando o de 1 talento chega para o seu servo e fala assim: olha, eu achando que o Senhor era ruim, mal, enterrei o talento, porque o Senhor é severo. Então eu enterrei o talento para que o Senhor não viesse me bater, para que o Senhor não viesse me acusar, para que o Senhor não falasse que eu fiz coisa errada. Essa é a atitude daqueles que não conhecem o poder do senhorio de Deus sobre nossas vidas, que não reconhecem que nós temos o poder para fazer muito mais. Muito mais. Nós olhamos a Cristo como mal. Nós olhamos que Cristo é severo, que Ele quer nos punir, que Ele quer nos machucar. Nós olhamos que Cristo, Ele é um homem que, se eu não cuidar direitinho daquilo que Ele me deu, eu tenho que ficar paradinho, porque se eu fizer alguma coisa de errado, Ele vai me destruir. Essa é a visão que nós temos muitas vezes. Achar que Cristo, Ele é mau, Ele é severo. O nosso Deus é bom, perfeito e agradável. Quem está nele sente paz, regozijo. Quem está com Cristo sente alegria, não tristeza. Você está triste? Fique em Cristo, que seu sorriso vai resplandecer no seu rosto. Nós temos que ter Cristo como centro de nossas vidas. É isso que nós temos que ter em primeiro lugar. O problema é que o inimigo ele veio com estratégias nesses 2000 anos de igreja, com Cristo como Senhor, como Espírito. Ele veio tentando quebrar, arruinar toda a estratégia de Deus, que é ser o centro de nossas vidas. E eu vou te ensinar como. Primeiro ele usou a estratégia de filosofia. Dizer que o homem, ele é mais sábio, que a sabedoria humana é maior que a sabedoria de Deus. Abre tua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Olha aqui que o diabo está fazendo conosco. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Amém? A igreja achou? Daqui a pouco vem o ar-condicionado instalado, aí vem o refrigério. Amém, irmãos? Deus é bom. Amém. O que diz aí? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua... Vamos ativar o corpo aí, amém? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua evãs sutilezas, conforme a tradição conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a... Paulo aqui, ele está dando um alerta, ele advertiu que ninguém, a igreja de Colossos, advertindo que ninguém entrasse na sabedoria humana. Você conhece alguém que fala, não, mas eu leio a Bíblia porque eu sei que a Bíblia diz que tal, e ele começa a usar o humanismo dele, a filosofia. Você conhece alguém que sabe tudo? Você conhece uma pessoa assim? Não, eu sei, eu já sabia, eu sei. Você conhece uma pessoa que de repente tenta desvendar que o mar se abriu porque há um estudo que diz que o mar ele se abaixa. Irmão, eu estou pregando, eu queria um pouquinho de respeito. Obrigado. Não é o Rodrigo, é a palavra de Deus. Amém? Por favor. E o homem, ele tenta entrar com uma estratégia que tudo que aconteceu nesta palavra não é real. Tem pessoas pregando contra a igreja, contra a palavra de Deus. Há inimigos se levantando nessa maldita invenção chamada Facebook, onde você discipula é mais discipulado pelo Facebook do que pelo líder que está do seu lado. Tentando colocar vídeos falando que tudo que está aqui é mentira. Tentando ser um filósofo, falando que a razão vem maior da sabedoria que ele tem. Ele vem falando que ele é mais estudado, que é tudo mentira, que Cristo não é assim, que o mar não se abriu, que não aconteceu isso. Ele vem cegando a gente. O inimigo vem cegando a igreja, dizendo que Cristo não é aquele que tem que ser o centro da tua vida.
O inimigo ele vem colocando propósitos ruins sobre nós. Em Colossenses capítulo 3, versículo 11, só um pouquinho para frente, dá uma lida nesse versículo, o que a palavra de Deus diz, o que Paulo também alerta a igreja de Colossos. Em Colossenses 3, 11, diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravos ou livre, porém Cristo é, meu Deus, Cristo é tudo em você. Ele tem que ser tudo em mim e em você. Cristo tem que ser o princípio, o começo e o fim. Ele tem que ser tudo, até no momento que nós não temos nada. Este é o melhor momento, porque nós começamos a viver o milagre do Senhor. Nós começamos a viver Ele como centro de nossa vida. Os milagres começam a acontecer. O diabo tem tentado chegar, falar que quanto mais você busca Deus, mais a sua vida fica ruim. Não é assim? Quantas pessoas vêm para a igreja, irmão? Eu tenho um irmão que eu discipulo, ele fala: eu fui para a igreja, as coisas pioraram. Que cegueira, que mentira do diabo. Como é que Deus ele pode maltratar o seu filho, o seu corpo, a sua noiva? Como é que Deus vai fazer a sua noiva sofrer? Para de cegueira espiritual. Tira isso da sua mente se você tem. Deus ele não pune a sua igreja, Ele não castiga a sua noiva. Deus ama. Cristo é o nosso sangue que justifica lá na cruz. Ele quer sempre o melhor para nós. Só que para isso o desejo de Deus é que Cristo more no seu coração. Se você não tiver Cristo no teu coração, é verdade que as coisas não acontecem. Porque como diz, teve uma mensagem colocada no Facebook: se você veio aqui por causa do homem, é porque você nunca conheceu Jesus. Porque quem conhece Jesus jamais vai embora dessa igreja. Porque Ele é o centro deste lugar. Aqui não tem pastor César, aqui não tem Rodrigo, aqui não tem células. Se não tiver Cristo Jesus, é Ele o motivo de nós estarmos aqui. É Ele o motivo de nós orarmos, adorarmos. É Ele o motivo de nós ficarmos aqui com a guitarra 3 horas tocando. Porque dá vontade de adorar a Ele. É gostoso. Vai, pastor, deixa fluir. Irmão, se você vem para cá já olhando para o relógio para ir embora, não vem. Porque você não veio por causa de Cristo Jesus. Tem que deixar fluir mesmo. Minha vontade é ficar aqui até amanhã, adorando ao Rei dos Reis. Meu Deus, o que é a sua vida lá fora? Você quer ir embora para quê? Para ir para a praia? Para ver TV? Fica na presença e no gozo do Senhor. Meu Deus, nós trocamos Deus facilmente. Nós estamos cegos. Nós vamos mudar a nossa história. Nós vamos vir aqui todos os domingos porque nós amamos a presença de Deus. Nós vamos na célula na expectativa de sermos usados como instrumentos e aprovados no reino do Senhor. Que cegueira espiritual que o diabo tem colocado, falando que as coisas da Bíblia não são milagres. Outra coisa que o diabo tem colocado é a religião e a religiosidade, irmãos. Paulo ele fala para a igreja de Hebreus, ele diz aos irmãos lá de Hebreus que o diabo ele tem colocado ídolos, tem colocado coisas a serem adoradas. Eles falam da lei, eles começam a pregar sobre a lei. E o Paulo ele fala: para de viver pela lei. A graça do Senhor é maior do que a lei de Deus. Não que a lei de Deus não seja boa, ela era boa, ela era perfeita sim. Mas hoje nós temos a graça de Deus e somos justificados por ela. O diabo ele tem tentado colocar, as igrejas estão pregando sobre lei. As igrejas estão pregando: se você não trouxer o dízimo, você vai para o inferno. A igreja está pregando isso, irmão, misericórdia. Eu conheço igrejas assim. O diabo tem tentado cegar o povo. Há tempo ele tem tentado cegar a igreja dele. Nós não vivemos pela lei. Sabe, irmão, as igrejas viraram shows. As igrejas viraram momentos de fraqueza. Eu vou naquele lugar porque lá tem o pastor César, o homem que toca no coração e as pessoas são curadas. Eu vou na igreja lá porque lá tem aquele homem que descobre o CPF dos outros.
Lá o bicho pega, porque lá o cara vai falar meu CPF. Para que você vai lá? As igrejas viraram show business. É o diabo colocando isso, cegando, que elas têm que ir para assistir uma banda. Olha, você fala aqui que vai vir me fala uma banda aí, boa, por favor, alguém. E os Songs vai vir na Videira Santos. Vai encher, vai lotar. Mas as pessoas não podem vir com o propósito de ver Rio Songs, não. Ela tem que vir com o propósito de adorar a Deus. Ele tem que ser o centro da nossa vida. E as igrejas estão pregando isso hoje. Elas estão pregando religiosidade, religião. Aqui você não vem para adorar a homens, irmãos. Você não vai para a sua cela para adorar a homens, não. A igreja do Senhor não é isso. A igreja do Senhor é paz, amor, regozijo, adoração, louvor. Aquele que é o centro da nossa vida, Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa vontade. É tudo por Ele, para Ele. Nós oramos e falamos, seja feita a tua vontade. Ó Deus, é feita mesmo? Ele pode fazer a vontade dEle? Tem que fazer, porque Ele é o Pai, Ele sabe de todas as coisas. Só que o diabo ele tem tentado nos cegar. Igrejas estão pregando coisas erradas. Igrejas estão fazendo shows para atrair os homens. Só que nós da videira vamos atrair o povo através da vida de Deus que flui sobre nós. Porque Ele está ao centro de nossa vontade. Porque nós exalamos o bom perfume agradável de Cristo. Nós atrairemos as pessoas porque nós seremos diferentes. Não dentro do prédio da igreja, mas lá fora, onde o povo precisa de Deus. É isso que Ele tem nos chamado para ser ativados. É isso que Cristo quer. Ele quer ser o centro da tua vida. O diabo tem falado que não é ele o motivo de você estar aqui, e sim um show de rock que o César Gianfelice toca aqui esta noite. Você vem para cá porque se você não ver o teu líder, ele vai pegar no teu pé. Não é isso. Você vem para cá porque você vem adorar o Cristo Jesus. O diabo tem cegado muitas pessoas. O diabo tem falado que show é mais importante. O diabo tem falado que a lei é mais importante do que a graça de Cristo. Meu Deus, quando eu vim para a videira, irmãos, obrigado, Jesus. Como eu era ignorante na palavra de Deus. Eu sempre fui ensinado desde pequeno com Cristo. Falar desde pequeno, deixa eu abrir uma outra pregação aqui rapidinho. Eu tenho que honrar, irmãos, porque é um privilégio. Eu sou uma criança que nasci quase morta. Eu nasci de 6 meses. Só que a primeira palavra que eu aprendi na Bíblia foi que Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. E que se mesmo o diabo quisesse me roubar, ele não conseguiria, porque Cristo tinha um propósito na minha vida. Ele até tentou me roubar ano passado. Só que eu falei assim, eu não vou morrer, porque Cristo tem um propósito na minha vida. E não se cumpriu ainda, por que eu vou morrer? Até porque eu não vou sofrer o dano da segunda morte, porque eu já morri, já sou salvo em Cristo Jesus. Eu não sofrerei o dano da segunda morte. E eu tenho que honrar essa mulher que está aqui hoje, minha mãe, que veio aqui me assistir. Eu tenho certeza que ela pode ter vindo aqui por causa de mim, mas ela vai sair daqui cheia da presença de Deus. Porque eu não sou nada se não tiver a presença de Deus. É uma pessoa que conhece um pouco do meu passado. Se ela me ver aqui hoje, eu acredito que seja um orgulho para ela. Porque o diabo muitas vezes tentou me roubar. Eu passei pelo sofrimento da morte muitas vezes. Só que a vida de Deus jamais parar de fluir sobre a minha vida. Porque Ele me escolheu, irmãos. E não há nada nem ninguém que vai impedir o agir de Deus na minha vida. Porque Ele é o centro da minha vida. O diabo tentou me cegar muitas vezes, falando que eu não era capaz, falando que eu não tinha talento, falando que Deus não tinha me dado nada, nem me escolhido. O diabo tenta cegar você muitas vezes assim. Só que Ele fala para você essa noite, Deus, que você foi chamado sim, que Deus tem um projeto e sonha com você. Deus tem um propósito na sua vida. Pare de ficar com a cabeça baixa, levanta a cabeça e comece a agir, porque a promessa de Deus ainda nem começou na sua vida. Os planos de Deus jamais morrerão para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ele tem uma promessa para a sua vida. Não subiu no seu coração, nem seu olho viu aquilo que Deus tem preparado para ti, irmão. É muito maior. Eu agradeço a Deus por minha mãe estar aqui. Eu falei para ela hoje assim, a gente estava conversando, chamei para ela para almoçar em casa e falei, mãe, eu gostaria muito que a senhora viesse almoçar comigo. Ela falou, estou lavando roupa. Amém. Ele me trocou por uma roupa. Mas tudo bem.
Eu falei, tudo bem, vem lavar a minha aqui em casa. Mata a saudade, né? E ela falou, eu tô fazendo esse negócio aqui, eu vou ver. Eu falei, tá bom. Aí conversa vai, né? Ela não sabe parar de falar, né? Nos dedos. Mas filho, olha, fala. Eu falei, aí começamos a conversar, eu falei, mãe, eu queria que você fosse lá porque eu vou pregar hoje, né? Poxa, teu filho, né? Aquele chato, aquele que era, né, o mentiroso, o Jacó da vida. Hoje ele é Israel. Vamos lá para você assistir o Israel lá um pouquinho, vai. Deixa eu ver como seu filho também é aprovado por Deus, não só usado por Deus. E ela falou, eu não gosto desse negócio, não vou mais não, porque eu estou cansado de ver coisas erradas por aí e tal, não sei o quê. Falei, é verdade, o diabo tem cegado muitas pessoas. Confirmou a palavra, né? O diabo tem cegado muitas pessoas, é verdade. Muitas igrejas estão pregando errado mesmo. Muitas igrejas falam da lei do Senhor. Mas mãe, lá eu prego a graça de Deus, onde nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Poxa, tudo bem, seria muito bom a senhora estar comigo lá. Eu ficaria muito feliz. E eu fiquei muito feliz, mãe, você está aqui. Sabe que teu filho é aprovado por Deus. Eu não preciso ser aprovado pelo mundo, eu preciso ser aprovado por Deus. E Deus está me aprovando, porque eu sou uma árvore frutífera que dá bons frutos, e meus frutos permanecem até hoje. E eu vou continuar, irmãos, porque eu não vou ficar vendo a cegueira que o diabo está fazendo, a religiosidade deste mundo, o que está acontecendo. Pessoas que não dizimam vão para o inferno, você já ouviu isso? É uma mentira do diabo, porque eles anulam a graça de Deus. Onde é que está a graça de Deus sobre nossas vidas? Eu não estou falando que dizimar é errado, irmão. Pelo contrário, se você não dizima, você não é participante da edificação do reino de Deus. Então você tem que dizimar. Se você não oferta, você não é participante de agradecer a Deus daquilo que Ele faz na sua vida. Então oferte. Eu sou o primeiro. Eu quero dar um ônibus para a igreja. Eu não vou largar essa promessa até o fim. Então isso é bênção. Eu não estou pregando contra isso. Pelo contrário, faça. Eu sou testemunha disso. Eu nunca fui, saí da casa da minha mãe com uma TV de 14 polegadas. E um rack. E um colchão. Ela falou, pega tuas tralhas aí, ó. Vai lá casar. Aí mandou casar. Peguei minhas tralhas. Cheguei lá e falei, amor, tem um colchão, tem uma TV de 14. Dá para começar o negócio. Ela falou, eu tenho a cama da Júlia. Lá é a minha cama. Eu falei, beleza, dá para começar e o negócio tá bom. Aí, mãe, mas uma geladeira, né? Não, fogão. Eu falei, mãe, sem fogão, um ovinho pelo menos para fritar. Vai, vamos lá no negócio velho lá, eu compro um fogão para você. Eu falei, beleza, comprou fogão. E assim foi, irmãos. Só que a prosperidade de Deus alcançou na minha vida pela graça dEle. Hoje eu sou um empresário, minha esposa é empresária, e nós estamos aqui edificando a obra de Deus. E eu não paro. Pelo contrário, se Deus fala, larga tudo e segue para o teu chamado, eu vou largar tudo, irmão, porque eu não vivo com as coisas desse mundo. Eu vivo para Deus. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro da minha vontade. A minha vontade é a vontade dEle. Seja feita a vontade dEle. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E isso é o que nós temos que pregar. Que Deus tem que ser o centro da sua vida. Que você vive pela graça de Deus. Que as igrejas pregam é tudo mentira mesmo. É verdade. Eu não estou ocupando placa de igreja aqui não. Porque eu sou totalmente contra falar de placa de igreja. Mas eu digo, irmão, que o diabo tem usado pessoas para pregar uma falsa verdade. Então as pessoas vão por causa de alguém. Até por causa do teu irmão você pode pecar. O diabo tem falado para você não vir para a igreja porque teu irmão vai estar lá. Não vai para aquela igreja não porque o Rodrigo vai estar lá. É verdade, eu não vou. O diabo tem feito isso no meio da gente, irmãos. Ele tem nos cegado. Ele não tem falado. Nós não temos entendido que a graça de Deus é maior. Que a misericórdia e o perdão que eu tenho que dizer lá para o irmão é maior do que o julgamento do diabo que fica aqui. Nós ouvimos mais o diabo falando não vai para a igreja porque o Rodrigo vai estar lá. Do que falar assim, Deus, Ele te perdoa, mas perdoa o teu irmão. Nós ouvimos mais ao inimigo. Só que nós temos uma estratégia boa para vencer isso. Sabe como? Nós devemos nos voltar totalmente para Cristo. Mas te garanto que a melhor estratégia para você tirar toda essa cegueira, todo esse show business aí que tem na vida, todo esse mundo de shows que você acha que as igrejas bombam. Pastor, a gente tem que trazer aqui o David Kino, porque quando vai na igreja lá, bomba o negócio. Não, aqui nós temos que trazer a presença real de Deus. Que aí o negócio vai bombar. E sabe como é que você vai fazer isso acontecer? Quando é que você vai ser usado e ativado como corpo de Cristo? Na célula.
Dificilmente haverá na cela a oportunidade para discutir sobre filosofia, teologia ou coisas assim. A cela não é o lugar de nós ficarmos debatendo teologia, filosofia. Mas, Elias, o mar não se levantou. Eu estudei, eu fui ver. Na cela não é lugar disso. Na cela é lugar de nós se reunirmos para desfrutar da presença de Deus. Outro ponto é que na cela não há liturgia, nem formalismo religioso, pois tudo acontece espontaneamente. Isso é cela. Isso é uma coisa que nós temos que viver, a cela. Na cela também não é lugar onde vai ter bandas, não é lugar que vai ter grandes pregadores. Na cela é o lugar onde vai estar eu e você. Na cela é o lugar onde vai estar eu e você. É isso que Deus quer, te usar para ter a presença de Deus ser manifesta naquele lugar. Deus quer isso, irmão. Deus quer fazer isso. Na cela não há espaço para religiosidade. Nós não temos lá na cela, irmãos, agora vamos pegar a cartilha e rezar um Ave Maria, uma Nossa Senhora. Nós não temos uma cartilha. Não é lugar de discutir sobre religiosidade. Não é lugar de discussão. Há muitas pessoas que pensam que o mais importante é construir prédios. Outras coisas que é interessante, que o diabo tem cegado, são as igrejas que estão construindo grandes templos para o Senhor. Eles estão gastando fortunas, construindo prédios, construindo concreto, onde Deus não habita. Deus habita dentro daqueles que Ele tem chamado e escolhido. Deus habita dentro daqueles que são quebrantados de espírito. Deus habita naquele que fala: Senhor, Tu és o meu único Senhor e Salvador. Você é a casa de Deus. E a célula é isso. A célula onde nós reunimos, onde a igreja do Senhor se reúne, não em prédios. As igrejas têm pregado isso. Olha, trazei aqui, irmãos, eu preciso de 50 pessoas dando 10 mil reais, porque nós vamos comprar um terreno e vamos construir um grande templo. Não é isso que tem vivido por aí fora? É uma grande mentira do diabo, porque a igreja do Senhor é eu e você. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o corpo de Cristo e Ele é o... Amém. Portanto, a primeira grande estratégia do inimigo foi desviar os olhos do cabeça do corpo, que é Cristo, e mostrar que vem mostrar que a célula é um grande instrumento para destruir essa armadilha, pois Ele é o cabeça e nós unidos formamos o corpo. Amém? O segundo ponto, ele quer tirar as funções dos membros do corpo. Primeiro ele quer tirar o foco que Cristo é o cabeça da igreja. Depois ele quer tirar as funções do corpo. A partir do 4º século, o inimigo começou a criar um sistema de clérigos e leigos. Isso aconteceu porque a igreja de Romanos se uniu com os católicos, e ali se formou uma armadilha de Satanás para tirar a visão do corpo, onde Cristo é o cabeça. Primeiro ele quis tirar a cabeça do corpo, agora ele quer anestesiar o corpo. Ele quer usar o trabalho de cleros, de falar que aqui está o sumo sacerdote, o reverendo Rodrigo José, e todos olhem para mim. Eu sou o cara que expulsa o demônio, eu sou o cara que põe a lei nesses prédios. Olha, mulheres, vocês não podem mais usar calças compridas. Homens, vocês não podem mais vir sem terno para a igreja, porque aqui está o reverendo Rodrigo, que dá lei, que dá ordens, que manda e desmanda. Você tem que vir para cá, para ficar sentado e assistir o reverendo. Por favor, põe as cadeiras aqui atrás. Eu quero chamar os apóstolos, os diáconos, ficarem aqui e vocês adorarem a nós, porque nós somos os melhores. Não é assim? Você já viu algum lugar assim? Veio à tua memória algum lugar? As pessoas querem isso. O diabo está querendo fazer isso, mostrar para as pessoas que o jeito de falar que o homem é que manda na igreja de Deus agora. O diabo, ele usou esse sistema de clérigos, para falar que o homem manda na igreja e a igreja tem que olhar para o homem. Isso é uma estratégia muito ruim. Você sabe que teve uma pessoa que pediu para um artista plástico desenhar o que ele tinha de visão sobre a igreja. Ele não era cristão.
E chegou para ele e falou assim: olha, eu vou te dar uma tela e um pincel, e eu quero que você pinte o que você acha da igreja. Ele começou a pintar. Ele fez um monte de nádegas e 2 olhos em cima. E a pessoa começou a olhar para aquilo e falou: o que você quer dizer com isso? A visão que eu tenho da igreja: um monte de gente sentada olhando para uma pessoa. É uma grande estratégia do inimigo. A igreja do Senhor não é isso. O diabo, ele tentou paralisar eu e você com essas estratégias, falando que tem que ter um reverendo aqui na frente, um bispo, um apóstolo, uma apostila. Tem que ter alguém que é o comandante central. Não dizer que nós não temos que respeitar os nossos líderes. Não é isso. Nós temos que respeitar, nós temos que honrar, nós temos que andar juntos, mas nós temos que ser ativos no corpo. Não é o teu líder que faz tudo, é o corpo de Cristo que faz tudo. Não é uma pessoa que vai ativar fazer todo o propósito de Deus aqui na terra. É um grupo de pessoas que se reúnem no corpo de Cristo, ativados, se movimentando para que seja manifesta a glória de Deus. Olha, se você fosse mais ativo na tua célula, a tua célula tinha multiplicado. E eu falo da minha também. O problema é que só os líderes fazem. O corpo está paralisado. Nós paralisamos. Está na hora de nós mudarmos essa situação. Tirar essa cegueira espiritual, falar que nós não somos capazes nem chamados para isso. Porque nós temos um talento, nós vamos colocar ele em prática de qualquer jeito. Eu te faço um desafio, quinta-feira na tua célula, faça alguma coisa. Saia daqui hoje e fala: líder, o que você quer que eu faça na minha célula quinta-feira? Eu quero ser participante desse corpo. Eu falei para minha célula: quinta-feira eu não faço nada. Eu ativei o corpo, irmãos. Um vai fazer louvor, um vai fazer quebra-gelo, outro vai levar visitante, porque meu chamado é evangelístico. Amém. E o que você vai fazer na tua célula quinta-feira? Você já falou para o teu líder? Ou o teu líder tem que implorar para você fazer alguma coisa? É este o propósito de Deus, que nós sejamos ativados. O propósito de Deus é que nós sejamos participantes do propósito de Deus. É que nós sejamos ativos naquilo que Deus tem nos chamados, no corpo dele. Meu Deus, com toda a graça de Deus, vou usar minha mãe de novo aqui de referência. Ela tem o braço esquerdo paralisado, irmão, no acidente de carro. Ela é limitada. Eu posso usar ela como exemplo do corpo de Cristo. Ela faz tudo. Ela dirige, ela cozinha, lava roupa. A máquina. Lava roupa. Mas olha só. Ela mesmo com o braço paralisado, a obra de Deus não para. Mesmo que você fique paralisado, a obra de Deus não vai parar. Ela vai continuar. Porém, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todo o corpo funcione. O propósito de Deus é que eu e você funcione para o propósito dele, que é ganhar essa geração para Cristo Jesus. É esse o propósito. Agora, se você ficar paralisado nesse banco, não tem problema. Nós com dificuldades caminharemos e venceremos. Porém, você vai ficar para trás. Inútil. Servo inútil. Pensou se o Senhor falar isso de você? Fala: nós não. Iremos multiplicar os talentos do Senhor. Amém? E o terceiro ponto que o inimigo tem tentado destruir a gente é dividir o corpo. Primeiro, ele tira a visão que Cristo é a cabeça. Segundo, ele quer anestesiar o corpo, falar que só os líderes têm que fazer, só o reverendo tem que fazer. E em terceiro lugar, ele quer dividir o corpo de Cristo. Meu Deus, esse é o pior ponto, eu acredito. Porque fazer você entender que Cristo é a cabeça, nós mostramos na palavra, nós fazemos você sentir, através de oração, de busca, de regozijo, de desejo. O segundo ponto, mostrar para você que não é só um homem que faz tudo, que você tem que fazer, ativar você. Isso é fácil, porque nós, como líderes, vamos ativar você, vamos dar choque em você. Agora, dividir o corpo, eu já não posso fazer nada. Dividir o corpo depende do seu coração. Depende do quanto você está disposto a ser perdoado por Deus. Porque você só pode ser perdoado por Deus se você perdoar o seu irmão.
Então, em primeiro lugar, ele tirou a cabeça do corpo. Depois ele anestesiou os membros. Tirou suas funções. Mas agora ele lançou seu último ataque. Cortou o corpo em pedaços. Dividiu o corpo. Eu coloquei um negócio interessante. Em Santos, nós somos mais de 400 mil habitantes. Amém? E eu fiquei pensando sobre isso, estudando a palavra, e fiquei pensando, meu Deus, se nós aqui em Santos somos 400 mil pessoas, se 20% da população, 80 mil, é cristão, se todos nós fôssemos unidos, será que a gente não fazia um barulho maior nessa cidade? Se todas as igrejas se unissem no propósito de ser corpo de Cristo, isso não seria um impacto nessa cidade? Fala a verdade. E eu pensando nisso, eu fiquei pensando, se houvesse esse tal testemunho, seria fácil conquistar toda a Baixada Santista. Se todos se reunissem como igreja, vivendo pela graça, sabendo que nós temos que ser ativados, levar o evangelho. Eu não vou falar para você que é possível, irmão, que as igrejas elas se reúnem conosco, ou todas as igrejas reunidas, por causa da placa. Elas não vão se reunir mesmo. Mas uma coisa interessante, como corpo de Cristo, elas deveriam ser unidas. O problema é que você liga a TV, aí está o cara da Record falando mal do cara da Bandeirantes. E o cara da Bandeirantes falando mal do cara da Record. E a igreja ela lutando, pega ele agora pega ele. Que isso, irmãos? O diabo ele tem colocado contenda no meio do corpo. Ele tem colocado briga e guerra no meio do corpo. Porque as pessoas estão cegas. E elas querem ser melhor e maior do que a outra igreja. Eles estão matando e falando mal da noiva de Cristo. Quando você sai daqui e fala mal que o culto demorou. Quando você sai daqui e fala que estava calor aqui dentro. Quando você fala que pastor falou assim, machucou meu coração. Quando você fala que não sei o quê. Quando você vai lá fora e fala mal do seu líder. Sabe o que você está fazendo? Você está falando mal da noiva de Cristo. Você está dividindo o corpo. Você está matando aquilo que Deus está edificando. Essa é uma estratégia do diabo na sua vida. Não deixe isso acontecer. Por favor, Igreja Videira Santos, não fale mal desse corpo. Você está sendo morto espiritualmente. É uma armadilha de Satanás. Quando um irmão vier falar mal de alguém, sabe que você fala, irmão, em nome de Jesus, tenha misericórdia, porque ele erra como eu e você erra também. Libera o perdão para a pessoa, ou vai lá e conversa com ela e trata. Nós somos livres e transparentes para ser tratados. Ou você não é? E o diabo ele tem tentado fazer isso no corpo. Primeiro ele tira Cristo como cabeça. Olha, Cristo não tem que ser o centro da tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a vontade de Deus. Depois ele te paralisa. Eu vou para o culto de domingo, eu fico lá sentado. Uns até dormem, infelizmente, pastor. O pior não é esses dois não, sabe qual é o pior? Ainda você vai embora e fala, o culto demorou pra caramba. É mó chato aquele culto. Você divide o corpo de Cristo. Nós temos que vir aqui sem vontade de ir embora, irmãos. Se você ama Cristo, como você fala que ama, primeiro você tem que estar amando o teu irmão que está do seu lado. E falar, irmão, eu quero ficar com você essa noite aqui adorando ao Senhor. Declarando milagres e maravilhas acontecendo na sua vida. Eu quero estar do seu lado profetizando coisas boas. É isso o propósito de Deus. Que nós sejamos ativos. É você chegar aí no fundo, que não gosta de vir aqui na frente, mas ficar aí no Cantalaba Xurianga. E na hora que ele fala assim, profetiza, você fala, irmão, Deus manda te dizer, tá Cantalaba Xurianga, e vai. Libera a palavra, libera os dons, seja ativo. É isso que Deus quer. Não tem uma divisão, não tem uma cortina nesse meio aqui não, ó. Se tiver, já foi rasgada de baixo para cima. Deus já separou o santo dos santos do santo. Então vem para cá, ou esse fogo ele tem que chegar aí, irmão. Nós temos que ser igreja daqui da frente até o final da classinha, porque as crianças também estão sendo edificadas. Nós somos um corpo. Todos serão edificados, todos serão usados. Olha só, qual lugar no mundo onde pode dizer que o inimigo não causou todos esses 3 estragos? Não existe. Mas não tem problema não, porque o Espírito de Deus está mudando esse quadro aqui neste lugar essa noite. Deus está restaurando a sua igreja. E qual o caminho dessa restauração, irmãos? Eu vou te dar 3 pontos para nós terminarmos, amém? Glória a Deus. Primeiro, devemos voltar toda a nossa atenção para Cristo. A partir de hoje,
Nós devemos nos levantar como substitutos e repudiar toda obra merantemente humanas, sem a vida de Cristo como centro. Esse é o primeiro ponto. Saia daqui hoje levantando como substituto, como Cristo verdadeiramente nessa terra, como cristão. A palavra cristão é Cristo pequeno. Seja Ele, você aqui neste lugar. Repudie toda obra humanamente feita, toda obra carnal. Repudie isso hoje. Segundo, o sistema de clérigo e leigos deve ser abolido no nosso meio. Aqui todos os membros do nosso corpo devem funcionar adequadamente, amém? Fala, eu, a partir de hoje, vou funcionar. Olha para o teu irmão, vê se você vai falar de novo. Eu, a partir de hoje, sou membro ativo no corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, devemos buscar a restauração da igreja. Devemos ser contra toda divisão humana. Deus que está dentro das denominações vai prevalecer na unidade. O povo de Deus é pela unidade, mas os líderes das instituições humanas querem resistir a Deus. Foi o que eu falei. Nós vamos viver essa unidade aqui. Aqui não tem homem que não ouve a Deus. Olha, irmãos, minha mãe que comenta um pouco comigo sobre essas coisas, que ela fica machucada de ver algumas coisas erradas. Eu falo, mãe, eu tenho certeza que onde eu estou são pessoas que não resistem à voz de Deus. Elas obedecem à voz do Senhor. Eu conheci pessoas neste lugar, desde lá de Goiânia. Tive o prazer e o privilégio de conhecer o pastor Marcelo pessoalmente. Não conversar muito. Eu pensei que ele me conhecia, mas eu vi que estava com crachá. Ele falou, Rodrigo. Eu falei, oi pastor, você lembra de mim? Não, eu estou crachá. Eu falei, amém. Mas um homem humilde. Um homem que... que mico que eu paguei. Meu Deus. E ele tirou foto comigo, né? Eu todo alegre. Pô, Rodrigo, prazer, Deus te abençoe. Eu falei, eita, o pastor Marcelo me conhece. Ele tirou foto comigo, tá na hora que eu fui embora. Ele, tchau, Rodrigo. Amém. Mas ele me conhece, porque ele vai me conhecer através dos meus frutos. Um dia ele vai me pregar na minha igreja. Na minha não, do Senhor, mas que eu vou estar liderando. Amém, pastor? Eu vou profetizar isso, quem sabe. Se não for ele, não tem problema. Vai o pastor Sérgio Felice. Amém? Amém. Então, como nós podemos corrigir essas coisas erradas, irmãos? Primeiro, as células devem ser um instrumento de Deus para a restauração da unidade da igreja. Amém? Não só aqui, mas uma coisa que é interessante, lá fora também. Olha só, tem pessoas que vêm aqui na igreja e estavam vivendo esse momento de clero. Eu costumo falar de clero, que meu papel é só trazer pessoas para a igreja. O Senhor cuida, tá bom? Não, não é assim. Aqui quem cuida é você. Amém? Você traz, você planta, você rega e Deus dá o crescimento. Amém? E aqui você cuida. Mas eu gosto de evangelizar. Amém. Sabe qual é o problema, irmãos? As pessoas só estão trazendo as pessoas do culto de domingo. Elas só trazem. Mas sabe qual é o maior evangelismo que nós da Videira Santos vamos começar a fazer a partir de hoje? É ser o corpo de Cristo ativo lá fora. As pessoas não querem que você convide ela para vir para cá. Elas querem que você seja igreja lá fora. O teu evangelismo não é aqui dentro. O teu evangelismo é o teu testemunho lá fora, irmãos. É o teu agir lá fora. Você quer evangelizar? Evangeliza, mostrando que você é um crente fiel, onde Cristo é o cabeça do teu corpo, onde Ele é o centro da tua vontade. Você vai evangelizar muitas vidas lá fora. Eu tenho aqui um amigo meu lá do prédio lá. Meu testemunho alcançou a vida dele naquele prédio. É cristão, tudo, mas ele viu algo diferente em mim. Porque se tua célula está num bairro ou num prédio, é impossível você não ganhar alguém desse prédio, desse bairro. Porque você tem que estar sendo a igreja de Cristo lá fora. Ela não é aqui dentro desse prédio, não. Aqui é fácil, é lá fora, irmãos. Nós vamos viver célula lá fora. Nós vamos falar assim, irmão, pera um pouquinho aqui. Eu faço isso na hora do almoço. Eu estou almoçando na hora que eu paro do trabalho para ligar para os irmãos. Eu estou comendo aqui, aí o irmão, você nem o telefone não larga para comer. Minha célula é mais importante do que a comida que está no meu prato. Porque eu dou valor a ela, mais do que esse prato de arroz e feijão. Agora, se você troca a tua célula por um prato de arroz e feijão, é porque você está mal, meu irmão. Nós somos mais importantes, a sua vida é mais importante que qualquer coisa, irmãos.
Eu acabou a célula cansado, quebrado do trabalho, graças a Deus, glória a Deus, derrama mais. Está me consumindo o tempo. Aí chega 2 irmãos e falam assim, olha, nós precisamos de discipulado, 11 horas da noite. Eu falei, amém. Mas ele está cansado, para, ele está cansado, vamos embora. Eu fui chamado para um propósito de Deus. E eu vou cumprir esse propósito. Deus fez um chamado na minha vida. Não é o mundo que vai pegar o meu tempo. Meu tempo é totalmente para Cristo Jesus. Ele é o centro da minha vontade. Ele é o centro do meu propósito. É Ele, por Ele que eu vivo. Se precisar, eu fico até 5 horas da manhã, irmãos. Amém. Olha só. Vamos lá então. Vamos lá. As células não são instituições. Amém. E não tem nome na frente da casa como templos religiosos. Amém? Então esse é o lugar da célula. A célula não tem placa. Então, irmão, chamem alguém para ir para a célula, porque lá não tem denominação, lá não tem homem, lá não tem clero, lá tem a presença viva do Espírito Santo de Deus. Segundo, na célula o preconceito e as divisões são abolidos, pois cristãos de várias denominações que residem em um bairro se sentem livres de participar. Não tem limitação para você levar alguém para a célula. Se você não levou ainda, você está paralisado, você está anestesiado, e Cristo te chama essa noite. Não tenha medo. Ser um canal de bênção no teu bairro, na tua cidade, no teu prédio. Chame uma vida para Jesus, porque Ele tem pressa para isso. Essa é uma grande estratégia de Cristo, que Cristo nos deu. As células. Essa pessoa que está do seu lado, olha para ela. Olha para o teu líder. Luciano, vem no teclado. Eu vou falar isso. Luciano, vem no teclado. Cadê? Vem. Amém. Consegui falar isso. Estou sendo ativo hoje. Amém. Libera o Luciano aí, por favor, irmão. Amém, irmão? Luciano, obrigado. Amém. Olha só, irmão. Célula. Presta atenção em mim aqui, ó. Célula é a maior estratégia que Cristo nos deu. Eu vou te mostrar um versículo, não precisa abrir não, onde fala que a célula, eu estudando, Deus me deu essa revelação. Libera o som do irmão. Eu quero... Isso, irmão. A célula é uma grande estratégia de Cristo Jesus, eu vou te mostrar. Paulo, quando foi para saudar, mandou uma carta para Coríntios, para saudar a igreja de Coríntios. Ele estava na Ásia. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, ele manda uma carta para os irmãos e diz assim a carta: as igrejas da Ásia vos saudam. Saudam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. A célula já existia desde o tempo de Paulo. Essa é a maior estratégia que Cristo nos deu neste lugar. Nós não estamos aqui para brincar de sermos igreja, como Elias falou semana passada, desculpa. Eu não venho para cá, irmãos, para ter um momento de lazer com você. Eu venho para cá porque eu tenho prazer de estar conectado no corpo de Cristo, onde há vida. Essa é uma estratégia que Deus nos deu. Não somente, na verdade, de querer ser célula. Olha, eu vou para a videira porque ela é uma igreja que tem célula. A estratégia que Deus nos dá é de sermos uma igreja que quer viver em célula. É todos os dias nós ligarmos para os nossos irmãos. É todos os dias nós falarmos uma palavra que dá força e alegria para aquele irmão que está triste da tua célula. É você ligar para o teu líder e falar: líder, estamos juntos, conte comigo no que precisar. Mas não da boca para fora, mas ser célula verdadeiramente. É você marcar um discipulado com o teu líder e viver o discipulado. Sabe, irmãos, nós na videira não fazemos líderes com curso somente. Nós formamos líderes com discipulado. Este é o lugar de nós formarmos líderes através de discipulados. Chegou a hora de nós vivermos células verdadeiramente em Santos.
Chegou a hora de nós sermos unidos no propósito de sermos cristãos verdadeiros, onde somos imagem e semelhança de Cristo lá fora. Viver célula unido, se alegrar quando falar: irmão, vamos para a célula hoje. Chegou o tempo de nós vivermos a vida de Cristo como célula neste lugar. Que o seu coração seja incendiado por isso. Que você não seja mais o mesmo, em nome de Jesus. Chega de viver uma vida apática e paralítica. Chega de viver tristezas. Você só vive tristeza porque você está longe do corpo de Cristo. Porque aquele que está conectado no corpo, mesmo quando ele está triste, ele tem a vida de Deus, porque flui no corpo do teu irmão que está do seu lado a vida. E ele passa a vida dele para você. E aquilo que era tristeza começa a se transformar em alegria, porque ele te dá uma palavra e diz: levanta, anda, caminhe, pois Cristo Jesus é contigo. Nós estamos vivendo este momento histórico neste lugar. É o momento de revolucionarmos os nossos talentos. Isso está vindo, essa unção lá de cima para nós. Chegou a hora de sermos revolucionários, de mudarmos totalmente o nosso jeito de ser igreja e viver a vida de igreja, que é a célula do Senhor, é o corpo conectado ao cabeça, que é Cristo Jesus. Eu não aceito mais a sua vida apática nesse lugar. Eu não tenho somente uma célula, eu tenho um corpo. E se o corpo estiver paralítico, eu vou falar: irmão, movimenta-se. Movimenta-se, porque Cristo Jesus te chama para ser ativado e ser uma bênção na casa do Senhor. Está na hora de sermos ativados, irmão. Nós vamos alcançar e vamos vencer nesse litoral. Nós estamos em fase de multiplicação nessa igreja, e nós vamos alcançar muito mais aquilo que Deus tem planejado para nós. Eu queria convidar você a ficar de pé. Chegou na hora de nós ativarmos isso. Eu queria compartilhar só um negócio rapidinho, só bem baixinho. Enquanto eu estudava essa palavra, Deus me deu algo, e eu quero fazer isso como um marketing, e nós vamos conversar isso na reunião. Ele me deu uma visão assim: videira, 1000 santos. Eu falo: uau, Deus, por que essa palavra? Videira 1000. Porque nós vamos ser uma igreja de 1000 agora. Porque nós vamos estar a 1000 por hora, correndo, alcançando aquilo que Deus tem nos proposto. Nós vamos ser muito mais do que 1000 prédios neste lugar, mas não prédio construído por mãos humanas, porque isso ele abole. Nós vamos ser a igreja do Senhor. O templo vivo de Deus somos nós. Nós somos a casa do Senhor. E nós vamos ser 1000 casas onde flui a presença de Deus. A partir de hoje, tenha teu coração aberto para entender que você é a casa de Deus e você faz parte dessa grande obra. Eu queria chamar, feche teus olhos em nome de Jesus. Eu queria chamar você que entendeu essa palavra para ser ativo, ativado. Você que estava cego, espiritualmente falando, cego, que não entendia que Cristo tinha que ser o propósito da sua vida. Você que não estava conseguindo enxergar que aqui é um lugar onde todos os membros têm que funcionar. Se você estava paralítico, paralisado no corpo de Cristo, eu queria chamar você para orar também. E eu quero chamar aqueles que alguma vez tentaram dividir o corpo, de repente com algumas palavras que não edificaram. Deus é fiel para te perdoar essa noite. Eu queria chamar você aqui na frente, que se sente paralisado no corpo. Você ainda que vai para a célula, que não tem um coração desejoso de estar participando, que tem algo ainda que te bloqueia, que começa a faltar muito, que não tem desejo de estar com os irmãos, é você que eu quero convidar para nós orarmos. Eu quero convidar você para ser ativo no corpo. Pode vir aqui na frente que nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que não está ativo no corpo, você que tem a dificuldade de estar servindo. Se eu entendo que todos aqui ligam para os teus líderes todos os dias. Se você está ativo na célula 100%, se você não tem faltado, se você tem persistido, isso é bênção de Deus. Agora, é importante
possível você dizer para mim que você já não teve vontade de parar e desistir. Eu quero chamar você que teve vontade de parar e desistir.